Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Érica, Projeto Valorando, hoje episódio 5, que vai ser muito legal, porque eu vou fazer ele com a minha irmã, a Mônica, que há algumas semanas me ligou pedindo para eu esclarecer uma dúvida com ela sobre precificação. Então vamos lá. Esse episódio tem um intuito de que eu responda e tire as dúvidas, principalmente dos terapeutas. No caso de hoje não é uma terapeuta, mas é relacionada a finanças. Então, se você está aí curioso, curiosa, querendo saber qual é a dúvida da Mônica, ou se teremos ao vivo um episódio do Casos de Família, não perca, a Mônica já chegou. Mande aí, convide as pessoas, um aviãozinho, a Mônica vai entrar e a gente vai começar. Tudo certo aí? Esse cabelo tá meio rebelde hoje. Olá, Oi! boa noite, Boa noite. pessoal. Tudo bem? Tudo bem e você? Também, tudo em ordem, graças a Deus. Que Se bom. apresenta, amor. A Mônica não tá muito habituada e não tem tanta cara de pau quanto eu, né? Digamos que é a minha primeira live da vida, né? Eu acho que a gente nunca esquece. Mas vamos lá, o que a gente não faz por uma irmã, não é verdade? Tá vendo? Vai que a Então, sua dúvida daquele dia ajude é a outras dúvida de pessoas. outros. Exatamente. Esse é o intuito, que a gente possa auxiliar outras pessoas, que finanças é um assunto que realmente gera muita dúvida, né? Principalmente para quem está começando numa profissão diferente, está fazendo uma transição de carreira. Então, acho que é muito importante, por isso que eu aceitei o convite dela, para que a gente possa realmente aí auxiliar. Então, assim, eu me chamo Mônica Bertolini, sou administradora, também trabalho um pouco com finanças, mas bem mais focada na parte operacional realmente da área administrativa, tá? E aí, vamos começar falando qual era a minha dúvida? Olha a pressa da criança. Vale Ansiedade. ressaltar, vale ressaltar que ela não aceitou assim o convite da primeira vez. Foram algumas semanas de trabalho de Aguardando. convencimento. E aí depois que a Angélica, que é a outra irmã, resolveu se aliar a mim, foi que ela Aí eu cedeu. perdi, né? Perdi a minha aliada, aí eu tive que ceder. Mas tudo bem, é por uma boa causa. Angélica, Suelen, sejam bem-vindas. Eu espero que realmente a dúvida da Mônica, que eu achei uma dúvida bem interessante, bem pertinente, eu espero que a dúvida dela possa ser a sua dúvida e que a minha explicação possa te ajudar e esclarecer o contexto. Vamos lá, Mônica, pode perguntar. Se tiver outras perguntas que você queira fazer fora aquela, manda bala. Agora é a hora. Então vamos lá. Então, na data, né? Quando surgiu essa dúvida, a conversa era a seguinte: quando a gente está fazendo a precificação de um serviço, a gente calcula essa precificação em cima da quantidade de horas que você está trabalhando efetivamente, que você está prestando o serviço, ou você vai calcular isso com o tempo que você gasta na preparação para deixar tudo pronto para poder ir lá e executar o serviço, né? No meu exemplo, no meu caso, eu estava fazendo o cálculo de um serviço que é prestado 24 horas. Então, e eu estava fazendo o cálculo, alguns profissionais vão trabalhar em X período de tempo e outros vão trabalhar 24 horas. Só que esses que trabalham em X período de tempo tem que deixar tudo organizado para que quem vai receber o serviço receba, né? Então, digamos que é como se fosse um suporte, né? Aqueles que não trabalham 24 horas deixam tudo pronto para quem vai trabalhar 24 horas. Então, na hora de você precificar, você tem que embutir isso no cálculo da precificação. E a dúvida era essa: por qual das dois tempos eu uso para precificar? O cálculo de base só do suporte ou 24 horas?
Na verdade, assim, o cálculo da prestação de serviço do suporte, digamos assim, é um cálculo que eu estou chutando aqui, que eu não lembro exatamente, mas acredito que é uma carga horária de 8 horas por dia, 5 dias na semana. 44 horas semanais. Isso, 44 horas semanais. E o serviço é prestado 24 horas por dia. Então, você calcula o custo do suporte, considerando as 44 horas semanais, mas para chegar no cálculo do custo. Para chegar no cálculo da precificação do produto, você tem que considerar o total das 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque você oferta o serviço às 24 horas do dia, 7 dias por semana. Sim. O suporte está ali e precisa ser incorporado o custo dele no cálculo do preço, mas são horas diferentes aplicadas nesse caso. A hora do suporte são 44 horas semanais, a hora da prestação do serviço é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o cálculo do horário, da carga horária é a mesma, mas a aplicação no momento da precificação é diferente. Você aplica ali as 44 horas semanais de trabalho para dividir o custo total dessa folha de pagamento para o suporte, por exemplo. Então, você pega o total da folha de pagamento e divide pelas 44 horas semanais para chegar no valor de custo de hora. Mas depois esse custo de hora, junto com todos os outros cálculos, despesas, com todas as outras informações que compõem a precificação, esse total vai ser dividido pelo total do tempo de horas de serviço prestado. Sim. Então, são os 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se eu não me engano, era bem essa a sua dúvida mesmo, né? Você estava fazendo o cálculo das 44 horas semanais para chegar no cálculo de hora, do preço da hora. Isso, exatamente. Então, já faz um tempinho isso, gente. A gente esqueceu exatamente qual foi a pergunta. Mas eu achei a dúvida muito pertinente. Sim, até porque, aí eu exemplifiquei conversando com a Érica, a gente pensou, né? Se você é um terapeuta, e aí você tem que preparar um material ou um conteúdo, dependendo do que você vai prestar o serviço, você precisa de horas trabalhadas prévias. E você tem que somar isso no seu custo para poder gerar o seu preço. Que aí a Érica pode explicar um pouquinho melhor nesse exemplo, que eu acho que fica mais didático para quem é terapeuta. Fica mais no foco, né? Isso. Mas assim, vamos supor que você é terapeuta e que você vai dar um curso. E aí tem uma preparação antes de você efetivamente dar as 8 horas do curso, por exemplo. Então, o cálculo da sua precificação inclui as 8 horas ali didáticas, né, de conteúdo, mas também tem que considerar toda a carga horária da preparação. O que inclui essa preparação? A elaboração das apostilas, a impressão das apostilas, né? A retirada, se você não vai imprimir no lugar onde você atende, a retirada no lugar onde você mandou imprimir, a elaboração dos certificados, a impressão dos certificados, a negociação com a pessoa. Hoje em dia isso está mais difícil, né? Porque se o curso for... cursos presenciais hoje são raros, mas vamos supor que voltemos ao curso presencial. A questão da negociação com a pessoa que vai fazer o coffee break, o tempo que você leva visitando locais para poder definir qual é o melhor ambiente para você dar o curso. Tudo isso são horas investidas e que não estão incluídas na hora de conteúdo. E que você precisa considerar para elaborar o curso. Porque dependendo do curso, são informações, uma hora que você gasta que é mais do que as 8 horas do curso que você vai dar. Exatamente. Você pode gastar muito mais tempo, de repente, na preparação do que efetivamente na entrega. Exatamente. Então, é muito importante você ficar atento. E antes do exemplo da dúvida da Mônica, eu não tinha
me dado conta que as pessoas podiam ter essa dúvida. Então, achei fantástica a pergunta dela. Por isso que eu quis muito trazer ela aqui numa live. Ela falou para mim, explica isso numa live, você sozinha. Mas é melhor. Praticidade, gente. Praticidade. Mas é melhor quando a gente está aqui conversando, porque de repente ela pode, nessa conversa agora, ao vivo aqui, que não foi planejada, a não ser até o ponto de... Ela ficou revoltada com isso. Nada de planejamento, nada de script, direto. Não, é só conectar e ligar. Não tenho essa história de que porque ela é minha irmã, eu vou mandar para ela um roteirinho das perguntas que eu quero que ela faça. Não, eu quero realmente que seja uma coisa mais natural possível. Então, eu acredito que nessa conversa aqui ao vivo, sem script, sem roteiro, surjam outras dúvidas que podem, que eu possa não ter pensado como essa primeira. E aí o material, o conteúdo fica mais rico para vocês. Então, assim, ó, foram horas de trabalho suada da minha parte para convencer ela a estar aqui hoje. Olha, ela já embutiu no preço, ela embutiu, ela calculou e precificou o empenho dela. Horas, muito mais horas de trabalho do que o tempo que a gente vai ter aqui nessa live, sem dúvida nenhuma. Então, verdade. Assim, considerem todo o tempo envolvido para execução. E pode ser também não só a execução do curso, porque nem todos os terapeutas dão cursos, mas pode ser também na preparação para você fazer uma vivência. Se você vai realizar uma vivência que inclui preparação do ambiente, que inclui você ir comprar materiais que compõem aquela vivência. Pode ser vela, incenso, flores, ervas, e mesmo que essa vivência seja uma coisa online, né? Você vai fazer a preparação, mesmo que seja só da terapeuta, para poder exemplificar e demonstrar para o cliente dela, mesmo que seja online. E ela vai ter um tempo que ela precisa incluir nesse custo para poder calcular depois. Porque hoje em dia, com essa coisa de que é online, a gente acaba sempre, ainda não está tão internalizado, e às vezes a gente fala, mas eu estou aqui na minha casa, vou só gastar o tempo para preparar, mas é o seu tempo de trabalho, o seu tempo custa. Né? Quanto custa o seu tempo? Mesmo que seja para fazer a preparação, tem que estar embutido, porque senão aí acontece que as pessoas vão trabalhando muito mais, né, Érica? Muito mais, trabalhando muito mais e acaba se esgotando e desistindo da carreira de terapeuta. Porque acabam não vendo o valor no seu tempo. Sim. Não, acabam não enxergando. Enquanto você não tem essa noção... E eu não quero pregar aqui que tempo é dinheiro. Não acho que tempo é dinheiro. Tempo é vida. Sim. E quanto mais de maneira desorganizada você gasta o seu tempo, você pode realmente estar gastando e não investindo o tempo. Sim, transformando o tempo em uma coisa que seja vida, nessa comparação de vida, que seja vida para você e vida para o outro. Né? Porque exatamente. De qualquer forma você a gente está interligado, né? Vai interferir. Exatamente. E quando você materializa o seu tempo num preço em dinheiro, é como se você tornasse o seu tempo mais palpável. E aí fica mais fácil o entendimento e, a princípio, o raciocínio de que eu não posso gastar tanto tempo em determinada atividade. Se eu gastar 1 hora rolando feed no Instagram ou no Facebook para ver coisas que não vão me agregar, que não vão melhorar o meu trabalho, que não vão trazer mais conteúdo para a minha vida, que são só coisas fúteis e banais, você está jogando R$ 170 da sua hora fora. Se você não consegue ainda identificar que 1 hora do seu tempo é 1 hora da sua vida que foi embora com banalidade.
E não só, Então, né, fazendo uma outra comparação, não só na precificação da hora do atendimento, mas você acaba perdendo a chance de poder estar se preparando, fazendo a leitura de um livro, adquirindo mais conhecimento para poder agregar no seu serviço ou alguma coisa que você queira mesmo de uso pessoal. Realmente é muito importante ter essa noção do tempo da nossa vida, de como a gente pode realmente aplicá-lo a nosso favor. E transferir isso, por exemplo, para alimentar as planilhas de controle, né, Érica? exatamente. Ó, e nem foi combinado, e ficou bem bonitinho. Exatamente. Transferir, dedicar o seu tempo em coisas úteis. Eu não quero dizer que você não deve dedicar um tempo acessando redes e mídias sociais, mas desde que você faça um bom uso disso para aprender, para agregar alguma coisa na sua vida, para evoluir. Quem está, por exemplo, aqui acompanhando essa live com a gente, vai aprender algum conteúdo sobre precificação, vai evoluir em algum quesito nesse aspecto, né? Sim. Vai, de repente, ter a dúvida sanada. Isso não é perda de tempo, isso é investimento de tempo. Nessa pandemia são muitos os conteúdos, e conteúdos que eu considero bons, que a gente tem entregues de forma gratuita na internet. Muita coisa. Muita eu coisa tenho aprendido mesmo. coisas incríveis, inclusive que a minha cara de pau é muito maior do que eu imaginava para estar aqui. Verdade. Você daí embaixo. Nem eu sabia que era tão grande. Pois é, eu também não tinha ideia. Quando eu comecei, eu me tremia. Agora tá uma coisa natural. Mas assim, eu não uso essa minha cara de pau para ficar fazendo piadinha à toa. Eu faço piadinha com o intuito de chamar a atenção de vocês para consumirem um conteúdo de qualidade que vai trazer uma consciência financeira e vai fazer com que você consiga precificar o seu trabalho da maneira correta, vai fazer com que você consiga fazer um planejamento financeiro, de tempo. Sim. Que foi uma coisa que a gente nem considerou. E aí, tá conversando aqui. Exatamente. Fala. E acho que é importante também frisar que nesse momento que a gente está todo mundo, né, isolado, dentro de casa, e que está com essa disponibilidade de ter esses conteúdos pela internet, em vez de focar também, tira um pouco do foco daquela situação do que a gente não pode fazer, para olhar para aquilo que a gente pode agregar, criar. Então pode ser um momento de você conseguir, né? Isso sem aquela pressão de que é uma obrigação, mas de uma forma leve, mudar o foco daquilo que não podemos para aquilo que podemos. E aí conseguir trilhar o caminho. Para quem está fazendo uma transição de carreira, né, continuar focando nisso e de uma forma mais organizada, tirando as dúvidas e sabendo realmente como organizar a planilha, como precificar, como descobrir qual é o custo do meu serviço. Precificar serviço é difícil, né? Achar o custo do serviço é muito difícil. E acho que isso é muito importante que você está fazendo. Eu estou muito feliz de ver você com essa sua cara de pau, tentando ajudar as pessoas de uma forma alegre, deixando leve. É importante. Tá aqui um ponto que a gente devia ter combinado. Precificar não é difícil. É verdade, não é difícil, gente, é fácil. E a Érica vai ajudar vocês a entender isso, é muito fácil. Mas é porque números é uma coisa que todo mundo acha muito difícil, né? Todo mundo tem essa coisa de que é uma coisa padrão mundial. Números é difícil. Falou que incluiu números, todo mundo se assusta. E a gente acaba criando erroneamente, porque eu adoro os números são lindos, fantásticos, perfeitos. Mas a gente acaba embutindo essa palavra de que é difícil. Mas não realmente não é difícil. Desapeguem dessa crença. Fazer precificação é um tabu para a maioria das pessoas, mas não é difícil. No canal do Telegram tem uma planilha que eu fiz muito bonitinha, que tem as células coloridinhas, identificando quais você preenche, quais você não preenche. E aí, qual é a legenda explicativa? Exatamente. É só entrar no canal do Telegram, o link está na bio aqui do Instagram. Faz o download gratuito da planilha de precificação, olha lá a legenda. Se não entender, pode mandar um direct, fazer um comentário que eu ajudo a entender a planilha.
Mas se você entender o conceito de quais são os critérios, quais são as informações que você precisa considerar para preencher aquela planilha, os seus problemas estão resolvidos. Com certeza. Porque aí você vai ver que não é uma questão de entender os números, é uma questão de entender o conceito. O conceito não é número. Não. E você entender o conceito, você faz o número ficar uma coisa fantástica, organizada, prática, vai te deixar ver com clareza. Passa a ser secundário o número, não é uma coisa primordial. Eu preciso entender o número, eu preciso entender a fórmula. Essa planilha do Excel. Não é isso. Tem que entender qual é o conceito daquela informação que você precisa preencher na planilha, porque a partir do momento que você entendeu o conceito, você imputa as informações, os números, e a planilha vai dar sozinha, porque eu já fiz as fórmulas, você não vai precisar se preocupar com tá muito mastigado. Muito mastigado. Ela vai pôr lá sozinha qual é o valor do preço do seu atendimento. Muito mágico, o número é mágico, é perfeito, tá vendo? Você entende o conceito, alimenta a planilha e vai ter a resposta que você tanto procura. Exatamente. E vai gastar o quê? Quanto tempo para entender isso? Gente, é muito rápido. Você pode dedicar, sei lá, acho que eu fiz a live precificação na prática, deve ter, se eu não me engano, ela tem 30, 38 minutos. E lembrando, com ela... Vou fazer só uma observação. Lembrando que tudo bem, a gente acha que, né, os números são fáceis, a live tem só 30 minutos, mas se você tiver uma dificuldade e assistir a live em 30 minutos e não conseguir entender, não se sinta mal por isso. É essa coisa que está envolvida aí pelos números. Manda uma mensagem para a Érica que ela vai te ajudar. Exatamente. Assim, não, o que eu quero dizer é que, assim, a princípio, para começar a entender os conceitos da precificação, o que você precisa fazer? Vai lá no canal do Telegram, faz o download da planilha, porque aí a hora que você for assistir a live, precificação na prática, você já está com a planilha. Com material na mão. É a mesma planilha. Então você vai assistindo a live com tranquilidade, põe pausa, faz anotação, volta, né? Adianta a velocidade da live, se você quiser, para onde você, né, tá com mais dúvida, anota. Tá com dúvida, não conseguiu entender, manda um direct, põe um comentário lá na live que eu vou responder com o maior prazer. E de repente te convido para fazer uma live. Não precisa ficar com medo. Não, se você tem uma dúvida, ela vai te pegar, não tenha dúvida disso. Mas não fica com medo, porque eu só coagi a minha irmã. As outras pessoas, eu não ajo dessa forma. Bem, todo mundo que tem um irmão sabe que a relação é diferente, que esse tipo de ação, né, é só realmente com irmãos. Com pessoas que não têm esse laço, essa relação, isso não acontece. Não acontece, eu não vou coagir ninguém e eu vou responder a pergunta com o maior prazer, sem problema nenhum. Se você não quiser fazer a live, depois eu faço um vídeo e responda a sua pergunta na live sozinha, sem problemas. Então, não tenha medo de deixar aqui a sua pergunta, o seu comentário, porque eu vou esclarecer a sua dúvida. Mas assim, investindo 1 hora, casos de família, investindo, 1 hora, que seja 2 horas do seu tempo, e aí é investir tempo para aprender a precificar o seu serviço de uma forma correta, vai te trazer benefícios incríveis, porque de repente você chega à conclusão que você estava pagando para trabalhar, que o seu preço estava calculado errado num nível que cada atendimento que você faz, você paga R$30. Ou então você vai chegar à conclusão de que dá para fazer uma promoção, porque o seu preço está bem encaixado, está bem feito, mesmo que intuitivamente, e você consegue fazer uma promoção, dá 30% de desconto para alavancar uma semana que a agenda não está tão cheia. Então, veja, investindo 2 horas do seu tempo, você consegue um resultado assim
Vale. Viram infinitas possibilidades depois que você tem a clareza das informações de quanto custa e quanto o seu trabalho, né, te toma aí de tempo, de recursos, né? Aí te geram infinitas possibilidades de você trabalhar com isso. Eu tenho repetido aqui em inúmeros vídeos, em muitos mesmo, porque eu acho que a partir do momento que isso ficar claro, para cada pessoa que tem acesso ao meu conteúdo, ela vai entender a importância. Informação é poder. Sim. Informação é poder. Nas planilhas, a gente só coloca os dados. Dados não são poder. Por isso que tem muita gente que desiste de fazer controle, qualquer tipo de controle financeiro muito rápido, porque ela fica ali alimentando aquele monte de informação. Mas não para para analisar aquilo, não para para entender. Ela alimenta um monte de dados, mas ela não consegue extrair informação daquilo. E aí ela desanima. Sim. Porque isso não traz nenhum tipo de benefício para a vida dela. Só estresse de ter que ficar alimentando a planilha. E aí ela perde tempo alimentando a planilha. Sim. O meu objetivo aqui é conscientizar as pessoas de que alimentar planilha com dados não é perda de tempo. Porque eu também vou ensinar vocês a transformar aqueles dados em informação. Informação que te dá poder. Poder de decisão, que vai tirar um peso, de repente, de uma preocupação que só estava na sua cabeça. Quando você põe ali as informações, os dados no papel e analisa, você vê que não tinha fundamento aquela preocupação. Então, você vai dormir melhor, você vai ficar menos preocupado, menos ansioso. Você vai ter poder de decisão se você estiver passando por uma situação financeira desafiadora. Você vai ter poder de decisão, de repente, negociar com algum fornecedor de maneira antecipada. E se você fizer isso, ele vai se sentir mais seguro em negociar com você, porque você está fazendo isso antes do problema acontecer. Vai facilitar a vida dele também. Porque quando você vai falar com a pessoa, depois que o boleto já venceu, você já bagunçou. Você já está devendo, é mais difícil. É muito mais difícil porque você não tem credibilidade. Quando você faz de maneira antecipada, você tem credibilidade para fazer a coisa. E aí você também tem, a outra pessoa vai ter condições de conseguir se adequar, né? É uma cadeia, nós somos todos interligados. Então, a partir do momento que você consegue ter informações para poder lidar com as suas dificuldades, ou até não, ou às vezes até antecipar aquilo que você tem com o seu fornecedor a prazo, você fala para ele, olha, eu vou conseguir te pagar antecipado, você pode conseguir negociar um desconto, você pode tentar, realmente são infinitas possibilidades. Exatamente. Ou você reajusta o preço, ou você faz uma promoção. Sim. Informação é poder, gente, pelo amor de Deus. E as planilhas, quando são analisadas da maneira correta, te dão poder com infinitas possibilidades, infinitas Sim. e maravilhosas possibilidades. E depois que você entendeu os conceitos, que eles ficaram muito claros na sua mente, e eu não estou falando que entender os conceitos é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. É um exercício, você precisa praticar diariamente. Por isso que eu prego aqui também que você alimente a planilha de controle básico, que também está disponível gratuitamente no canal do Telegram. Alimenta aquela planilha diariamente. Para você faça a prática, vá se habituando àquilo. Criar um novo hábito requer um pouco de dedicação diária. E é um pouquinho mesmo. 5 minutos por dia você vai alimentar a planilha, vai se familiarizando com ela, vai perdendo a crença de que fazer aquilo é chato, é difícil, é complicado e é demorado. Não é. Não é complicado, é simples, é rápido e é muito, muito, muito tranquilo, muito fácil. Você vai ver. Depois que você conseguir enxergar os resultados, analisar aquilo e receber a informação, você pode até achar que é prazeroso. Pois é, eu adoro os números. Eu falo com as plantas e com as planilhas, gente. É uma coisa maravilhosa. Sim. Tanto as plantas quanto as planilhas também falam comigo. Então, você vai pegando intimidade com aquilo, com aquele novo método,
Tudo que é novo a princípio assusta, mas à medida que você vai olhando para ele todo dia, é uma pessoa que você acha que esteticamente não é muito bonita. Você olha o vídeo dela a primeira vez e você fala, ih, essa mulher é esquisita. Não sei não. Mas aí ela aparece outra vez para você e você fala, meio estranha, né? A terceira vez, você nem tá achando ela mais tão estranha. Daqui a pouco você já acha ela bonita. E tá ali. Ih, acho que a Mônica travou. E tá ali assistindo os vídeos dela, achando as piadas dela engraçadas e achando que faz sentido o que ela tá falando para você. Então, é hábito, você tem que fazer diariamente. Oh, voltou? Problemas técnicos, gente. Eu não sei mexer, eu fiquei parada esperando o que ia acontecer. Voltei, vamos lá. Então, é uma questão de hábito. Você vai ver que se você fizer diariamente, nem demora tanto assim para você se habituar e ir reduzindo todas essas crenças que te impedem de fazer um controle financeiro efetivo, de olhar para o seu preço. Você vai aos poucos. Tem um pessoal que eu conheço que tem medo de abrir aplicativo do banco no dia seguinte. Porque não faz controle financeiro e fala, ai meu Deus, será que vai cair alguma coisa hoje que eu não lembrei? Será que eu dei um cheque? Hoje quase ninguém usa o cheque, mas vai que eu dei um cheque para alguém e não estou sabendo que dia foi, que dia que vai debitar. Pois é, vai que eu gastei mais do cartão, porque passa cartão e não olha a fatura do cartão é hoje em dia a tortura. Quando chega o envelope ou chega a fatura no e-mail, as pessoas não querem nem abrir o e-mail, não quero nem abrir. Pois é. O medo que as pessoas tinham antes da ligação do gerente do banco vira o medo de abrir o aplicativo, de olhar o extrato da fatura no e-mail, dá aquele mesmo embrulho no estômago, o plexo solar trava na hora. Sim. Acaba toda a energia, a pessoa não quer mais fazer nada. Pois é. Então, aos poucos, isso vai acabando na sua vida. E aí, além das infinitas possibilidades práticas e diárias de lidar com o dinheiro, de negociar, de enxergar melhor as coisas como elas acontecem de verdade, você vai ganhar um monte de benefícios, que é deixar de ter um nó no estômago, quer dormir mais tranquilamente, quer ficar menos preocupado, mesmo que a situação não esteja tão boa. Você sabe o que vai acontecer, não vai ser pego de surpresa por nenhuma situação. Então, tem os benefícios, digamos, materiais, que você consegue poder de ação, e tem os benefícios emocionais, que são benefícios que o dinheiro não compra. Não, que não paga, que não tem preço nem como precificar. A tranquilidade de você saber que não, agora está tudo sob controle, né? Eu sei exatamente, tenho o panorama completo do que vai acontecer e não vou ter surpresas desagradáveis. Posso ter surpresas agradáveis. Desagradáveis exatamente. Não, exatamente. É isso aí. E aí você também vai passar a ficar menos irritado. Quando você fica menos irritado, melhora a relação que você tem com as outras pessoas. Com o filho, com o marido, com os parentes, com os amigos. Sim. Porque você tem mais paciência, tá mais leve. Então, melhora a relação com todo mundo também. Que é uma outra coisa que não tem preço. Sim, não tem. Chegar na frente da planilha, para quem ainda tem medo, senta, respira, faz um exercício de 3 passos de mindfulness. Eu vou respirar profundamente, identificar onde eu estou para começar a encarar a planilha sem medo, sem receio e atraindo tudo aquilo, aquele momento presente do que eu estou fazendo para poder ter clareza de entendimento depois que ela estiver alimentada. Identificar onde eu estou, abrir o olho, olhar para a planilha e ver que ela não vai me morder. Não. Ela não vai falar burro. Não vai. Ela é sua amiga. Amiga, ó. Hashtag eu amo uma planilha. E aí você vai realmente ficando amiga da planilha e vai dando tudo certo, vai melhorando as coisas na vida. Sim. Mais alguma pergunta, minha querida irmã, que fez essa live com
extrema boa vontade, aceitando logo Sim, o primeiro convite. tá vendo? Amor. Não sei, eu acho que eu não tenho outra dúvida. Eu acho que essa questão ficou clara, né? Eu consegui ter a clareza e tirar minha dúvida do que eu estava. Às vezes também, gente, vou dar uma dica, né? Por exemplo, eu já sabia o que eu estava fazendo, mas eu refiz, né? Analisando os conceitos do que as minhas planilhas estavam me apresentando, eu acabei ficando com a dúvida. Né? Então, às vezes, a gente precisa também compartilhar com outras pessoas que entendem daquilo o que, se a gente está realmente vendo com clareza, se não está cometendo algum erro, porque a gente pode cometer erro. Você está lá fazendo, estudando, fazendo um planejamento do seu negócio. Então, você está alimentando a sua planilha e você está recebendo as informações dela. E na hora de analisar a informação, você pode falar, olha, mas será que eu estou indo para o caminho correto? Será que era pelo outro caminho? E também pode tirar essa dúvida. Então, pode surgir uma dúvida e você pode compartilhar com a Érica para ela poder te auxiliar. Aí depois, na análise do que você já conseguiu. Né? A gente está falando de um começo, das pessoas que querem começar, mas pode ser que você já tenha entendido e aí ficou com a dúvida na análise das informações. A Érica também pode te ajudar a sanar as dúvidas que vão surgindo durante o processo dessa análise. Exatamente. Quando eu trabalhava no planejamento financeiro e controladoria de grandes empresas, a gente tinha uma regrinha, que era assim, quem faz não analisa. Por quê? Porque eu ficava 15 dias do mês, quase que 24 horas, enfiada ali naqueles números, elaborando todos aqueles relatórios. Chega uma hora que você não enxerga mais. Não. Se tem algum erro ali, você não vai ver, porque você está muito envolvido na execução, na operacionalização. Sim. Então, não se culpe se você não enxergar qual é o problema. Porque eu fiz tudo que a Érica mandou, está tudo aqui e está dando errado. Por quê? Não se culpe se você não enxergar, isso é normal. Não se culpe e procure isso, procure ajuda. Porque às vezes era uma coisa tão simples que, assim, na hora que eu liguei para ela, eu simplesmente liguei e falei, olha, eu tô fazendo assim, 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 isso e aquilo. Ela respondeu, eu falei, é isso aí, tá certo. Assim, ficou claro, mas é porque eu estava tão, né... imersa ali na composição do relatório. Sim, porque não era, né? Eram vários dias olhando a mesma coisa, analisando a mesma coisa, que tem hora que a gente realmente precisa de um olhar de quem está de fora. Então, às vezes, se você tiver uma dúvida, criou a planilha, fez tudo e está com dúvida, divide com alguém, divide com a Érica, manda a sua mensagem que ela vai conseguir te auxiliar. Exatamente. Então, assim, e não se culpe nesse processo, é natural acontecer. Sim. Até quando eu estava lá no departamento com todo o know-how teórico e prático que eu tinha, passavam informações despercebidas. É normal, faz parte do processo. Então, não se culpe e peça ajuda. Pode ser para mim, se você estiver com medo nesse momento de mandar uma mensagem para tirar sua dúvida e eu te chamar para a live, tenta compartilhar com alguém próximo. Tenta um pouquinho. Gente, não fica com medo, ela não vai obrigar ninguém a fazer lives com ela. Não, só fiz isso com a Mônica. E mesmo assim não obriguei, ela concordou. Sim. Eu estou aqui de livre e espontânea pressão, gente. Mas eu não farei isso com você, fica tranquilo, tá bom? Pode mandar a dúvida que eu vou esclarecer com o maior prazer. Mas que também é uma coisa, hoje eu estou rompendo um medo, né? Digamos assim, se você tem medo de criar esse controle financeiro do que ele vai te apresentar, bem, eu tinha medo de live, já está passando, já acabou, já rompi esse medo, eu sentei aqui uns minutinhos antes, posicionei, respirei e falei, não, tá tudo bem. Né? Não e é assim surtar. Que tem que ser, não vou surtar, é só uma live, tá tudo certo. É assim que a gente tem que abraçar, né? Eu acho que a gente tem que abraçar os desafios, é uma coisa simples, parar, sentar aqui e fazer uma live, mas que pode gerar medo de alguma forma. Independente do que você vai fazer, eu acho que o legal é a gente tentar olhar para isso e falar, não, tudo bem, eu vou tentar. Se não der certo, se acontecer alguma coisa, se o celular derrubar, cair, a gente está em casa, a gente improvisa, pendura, amarra, e se derrubar tudo? Eu sou estabanada, se eu me mexer e cair?
tudo bem, caiu. É a mesma coisa se eu preencher e não conseguir enxergar nada. Calma, vamos um passo de cada vez. Tome a decisão de se, né, tá aberto a realizar para poder depois, né, o agora. O agora é só isso aqui. Não vamos gerar outras situações que nem aconteceram ainda, né? Não vamos sofrer pelo leite que nem derramou ainda. Nosso processo de vida, não só com as finanças, mas de vida, pegando o gancho do que a Mônica falou agora do medo dela da live, é quebrar medos, é romper paradigmas, é isso. Desde que a gente nasceu. Você nasceu sem saber andar. A gente não lembra, mas provavelmente a gente teve medo de dar os primeiros passos. Dá, cai, levanta, dá, cai, levanta, e aí você perde o medo e aí começa a correr. E aí, para andar de bicicleta é a mesma coisa, para começar a aprender a ler, a escrever. Então, cada passo de evolução e crescimento na nossa vida vem junto com um processo de você enfrentar os seus medos e de você quebrar o paradigma que você tinha a respeito do medo anterior para que ele seja rompido e você evolua no processo. Sim. Isso é muito forte quando a gente fala de finanças, de dinheiro. Porque muitas vezes você teve uma infância que você viu o tempo inteiro o seu pai e sua mãe discutindo quando o assunto era dinheiro. Porque quando você passa por um momento desafiador, onde existe falta, as conversas elas não são harmoniosas, né? Elas não são tranquilas. Na maioria das vezes elas vêm acompanhadas de um estresse. E você viu isso? Você acompanhou quando você era criança. Então está no seu subconsciente, está marcado que dinheiro é uma coisa que traz estresse. Aí junta com a crença de que dinheiro é uma coisa suja. Pegou dinheiro, lava a mão, gente. Não, e ainda junta tudo isso com o serviço de terapeuta, que é uma coisa toda voltada para o bem, né? Às vezes bem linkada com a espiritualidade. E aí tem também o paradigma de que se você está trabalhando com bem, se você quer evolução, com cura, você não pode cobrar. Gente, mas as pessoas comem, as pessoas vestem, as pessoas moram, tudo isso tem um custo, né? Então, na verdade, não é feio cobrar, não é feio lidar com o dinheiro, não tem nenhum problema. Realmente são crenças limitantes de uma sociedade inteira, porque não é que é uma coisa que nós temos, a sociedade inteira tem, né? O mundo inteiro tem. Isso vem de anos, de séculos, e sabe Deus de quanto tempo, de que criaram esse tipo de historinha, porque isso tudo são histórias para manipular a massa e que foi ficando. E quebrar isso é uma coisa difícil, mas é totalmente possível. Só a gente está disposto. Informação também serve para quebrar paradigmas e crenças limitantes. Exatamente. Até porque, assim, se você tem medo de cobrar, né? Se você tem vergonha, se você está preso nessa crença de que, eu trabalho com cura, eu não posso ficar cobrando, eu não vou cobrar caro, eu vou cobrar bem baratinho. Mas, quando você fez as formações que te possibilitaram um conhecimento para que você levasse a cura para as pessoas, os seus mestres, seus professores cobraram baratinho pelos cursos? Que eu não sei você, mas eu investi muito dinheiro nas formações que eu fiz, assim. E eu não tinha dó de pagar, e os mestres, os professores não tinham dó de cobrar, porque era uma troca de conhecimento super valiosa. E que vai proporcionar que eles possam ensinar mais pessoas, né? Do mesmo jeito que quando você faz um atendimento, você gera a possibilidade, a pessoa que está pagando vai receber o tratamento, mas também ela está gerando possibilidades que você possa atender os outros, né? Na verdade, isso deveria ser uma cadeia, né? Quebrar o paradigma dessa coisa de escassez para aquela coisa de prosperidade e abundância para todos. Exatamente. Porque quando você leva a cura, né, através da sua técnica para a pessoa, você também gera nela uma coisa que não tem preço, que tem um valor agregado muito forte. Troca de energia, a Kátia está falando, exatamente. É uma troca de energia. A espiritualidade e a riqueza tem que andar junto, sim, exatamente isso. O universo é abundante. Por que você vai restringir essa abundância? Sim. Se você está levando um processo de evolução de consciência para cada pessoa que passa por um atendimento com você,
você está gerando um valor, uma riqueza para o universo que é inestimável. Por que você vai se privar de receber uma troca financeira em função disso? Não tem sentido, não tem nenhum cabimento esse tipo de coisa. Então, vá aos poucos, quebrando todas as crenças que você tem, que são limitantes, que te afastam do sucesso, de adquirir novos conhecimentos quando o assunto é dinheiro, que te afastam de poder cobrar sem vergonha. Não tem! Eu disse numa live essa semana, se eu não me engano, você vai num cabeleireiro, ele tem vergonha de cobrar pelo trabalho que você fez, pelo trabalho que ele fez no seu cabelo, e muitas vezes você nem sai de lá satisfeito. Você fala, meu Deus, o que essa pessoa fez comigo? Olha isso aqui. Mas você paga, não está satisfeito. Você pede, paga e não reclama. Não reclama e ele não tem vergonha nenhuma de cobrar pelo mau serviço que ele fez. Você vai no médico, ele não tem vergonha de cobrar pelo valor da consulta, ele está te ajudando. Por que você vai ter? Não tem sentido. Então, desapega dessas questões, porque elas só estão barrando o seu crescimento e a sua evolução. Evolução de consciência envolve todas as áreas da sua vida. Sim. Nossa educação perpassa pela negação do dinheiro. Exatamente. Exatamente. Sim. Dinheiro não é negação, dinheiro é abundância. A educação financeira deveria ser ensinada na escola, na pré-escola, né? Deveria estar embutida, isso é importantíssimo. Do mesmo jeito Exatamente. Que educação sexual, que tudo, né? Na verdade, tem que ser uma reestrutura geral. Pois mas é. A gente pode começar agora. Todo dia é hora de começar. Pois é, se deixássemos de aprender raiz quadrada, eu vi um post essa semana que eu achei o máximo. Mais um dia se passa e eu não usei raiz quadrada até hoje. E é verdade, né? Se a gente deixasse de aprender na escola, e eu sei que tem gente que usa raiz quadrada aí, essa conta para alguma coisa na sua profissão, mas a maioria das pessoas não usa. E se o ensino fosse focado nas coisas que você usa no seu dia a dia, de fato, você usa o dinheiro, né? Você precisa ter educação financeira para você viver uma vida Controle, organização. Exatamente. Você precisa desse conhecimento prático para poder viver uma vida melhor. Se você tivesse educação sexual e que passasse a ser além da questão biológica, você ia aprender a respeitar melhor as pessoas, independente da opção sexual que elas têm. Então, todas essas coisas são crenças que vieram de uma educação precária, porque já está, né, banalizada. A educação, infelizmente, não evoluiu com o passar dos anos, mas que não deixam de ser situações que impactam diariamente na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, se desapegue dessas crenças para que você consiga evoluir como ser na sua totalidade. Evolua como ser cuidando da sua vida. A Márcia, olha aqui a professora tá de brava. matemática. A raiz quadrada é super importante, Márcia. Eu amo. Eu não Eu amo, gosto, não. o número é fantástico. Eu adoro matemática. Bom, mas ela tá concordando comigo, tá vendo? Ela não usa. Tirando na aula que ela ensina para os alunos, ela não deve usar raiz quadrada para mais nada na vida dela. Duvido. Então, assim, desapegue dessas crenças que foram imputadas no nosso inconsciente através do conhecimento, para que você consiga evoluir, para que você consiga trazer para a sua vida abundância financeira, abundância Sim. de saúde, para que você consiga se dar o valor, porque aí a gente também entra numa crença muito forte de que o não merecimento, né? Eu não mereço ter dinheiro, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ser bonita. Isso aqui é pra gente rica.
Somos todos iguais. Não tem o que é isso é para um e isso é para outro. Não, não é igualdade, né? Você tem, pois é. Temos direito a qualquer coisa que, né, desejamos, desde que respeite o outro, que não cause mal. Deixa eu ver aqui que tem mais comentário que eu acho que tá passando. E se usa, me ensina para que ser. Eu duvido que a Marta sabe. Ela sabe como faz a conta, porque é professora de matemática, mas ela não usa no dia a dia dela, eu acho não, hein? Poucas escolas aplicam educação financeira e isso é um diferencial extraordinário, Sim. sem dúvida. Sem dúvida. Tem até algumas escolas que elas pregam, que ensinam, e aí vale como um ponto de atenção para os pais, né? Que elas pregam que ensinam educação financeira, mas na verdade elas ensinam as crianças meio que a contar dinheiro, assim. É um disfarce, elas colocam uma capa bonitinha. Ninguém se entende de finanças, e aí... Mas eu acredito nisso, gente. Eu acredito que é isso mesmo que você falou, Mônica. Elas partem do princípio que os pais não sabem do que se trata a educação financeira, então elas ensinam para as crianças assim como conta dinheiro, qual é o símbolo, a história das moedas, sabe? Uma coisa assim. Mas isso não é educação financeira, isso é ensinar matemática usando dos recursos. Aí... Joãozinho foi comprar uma maçã, levou 6 moedas, gastou 3, sobrou quantas? Então, aí ensinam um pouco de juros compostos, assim, de uma maneira mais lúdica, mas a ideia da educação financeira, no meu ponto de vista, é que você ensina a criança juros compostos, mas no intuito de que ela aprenda que é melhor ela receber juros do que ela pagar. Porque hoje a gente é educado para pagar juros, né? Você paga juros. Sim, né? Juros de tudo. Juros, uns juros absurdos. Então você ensina para a criança o conceito, mas você tem que ensinar para ela que é muito mais importante ela aprender desde cedo a receber os juros do que a pagar os juros. Isso é inteligência financeira. Não, e educação financeira, ela aprender a como se organizar, se ela ganha uma mesadinha e ela quer comprar alguma coisa, o quanto ela vai ter que economizar da mesada para conseguir comprar, o planejamento para que ela tenha uma estrutura, não simplesmente... Gente, não acredito que as escolas fazem isso, é brincadeira isso, né? Não é. E o pior é que aí as pessoas não entendem desse... Olha, caiu, bati, tá vendo? As pessoas não entendem disso, né? Os pais não têm a educação financeira também, e aí acham que é legal, olha, tá tendo educação financeira na escola, não tá tendo nada. É fake. Exatamente. Gente, é fake. Até porque... que profissional é que vai ensinar educação financeira para o seu filho na escola? O professor de matemática? Márcia, não é uma crítica. Eu sei que você, além de professora de matemática, é contadora e entende de planejamento financeiro. Mas quantas professoras de matemática têm a mesma formação e o mesmo know-how que você? E também quantas pessoas que trabalham com isso estão dispostas a ensinar? Na verdade, é uma mudança muito grande, né? De um contexto muito maior do que isso que a gente está discutindo aqui, mas que é necessário começar a falar, né? Tem que ter um... Exatamente, exatamente. E aí, se você começa aqui, assistindo as minhas lives, preenchendo as planilhas, seguindo as minhas dicas, e o seu filho vai vendo essa mudança de comportamento que você tem com relação ao dinheiro, ele já vai ter uma visão diferente. Sim, e você vai poder ensiná-lo, instruí-lo, né? Nesse processo de crescimento. Exatamente. E aí isso vai num efeito dominó benéfico, um ciclo virtuoso e não um ciclo vicioso. E seu filho vai aprendendo com você. Quer coisa melhor para uma criança do que aprender pelo exemplo do pai e da mãe em casa? Fixa muito mais nela do que aprender na escola. Muito mais. Então, eu acho que essa live ela foi muito mais rica do que eu imaginava. A Mônica ontem falou para mim, eu faço, mas seja o que Deus quiser, eu não sei o que vai dar isso não.
Bem, eu espero que realmente tenha auxiliado, que, né, seja de valor, que possa ajudar as pessoas que estão assistindo ou aquelas que ainda vão assistir a gravação disso. Estou feliz, acabei com o meu medo. Olha quantas coisas maravilhosas produzimos e deu quase 1 hora de live. Se a gente não finalizar em pouco tempo, o Insta vai derrubar a gente. Exatamente. A Marta está falando aqui, ó, pouquíssimas, tá vendo? Pouquíssimas professoras de matemática vão ter o know-how e o conhecimento que ela tem para poder ensinar para os alunos planejamento financeiro. Então, foi uma live muito boa. Para quem chegou no final, vai ficar disponível no IGTV, mas nós falamos sobre ideias não, né? Quais são os possíveis erros no cálculo de precificação quando o assunto é horário, né? Quais as horas você deve como calcular o custo que você gasta de horas trabalhadas para poder precificar o seu serviço. Exatamente. Falamos da importância do controle financeiro, falamos de crenças, falamos que informação é poder. Foi uma live assim muito rica. Eu espero que faça muito sentido para quem vai assistir depois. Tá todo mundo falando que a gente tá linda, tá vendo? E o filtro não faz, gente. Amei essa coisa do filtro, não precisei nem passar a maquiagem, é fantástico. O filtro é fake, mas tudo bem, todo mundo usa, a primeira vez que usa o filtro. Exatamente. Vamos de filtro, que filtro é vida. Tá todo mundo falando que a gente tá linda. Gratidão! Que a live foi ótima. Eu agradeço a todo mundo que investiu quase 1 hora do tempo para estar aqui. A Kátia tá falando que quer mais de nós duas aqui. Aí agora, Kátia, cabe a você convencer ela. Vamos fazer Kátia e Érica agora. Então, eu quero agradecer a todo mundo que investiu quase 1 hora do tempo para estar aqui com a gente, assistindo essa live, contribuindo com os comentários. Isso para mim é muito mais do que um tempo que eu dedico de trabalho. Isso para mim realmente é uma coisa que eu amo fazer, é diversão. Então eu espero continuar contribuindo com a vida de vocês, com a evolução aí no processo de se assumir como um empreendedor, uma terapeuta de sucesso mesmo, com rentabilidade financeira, com boa remuneração. Assista, vá lá no canal do Telegram, baixe as planilhas, comente aqui as suas dúvidas sem medo, porque eu não vou coagir ninguém a fazer uma live com você. Eu vou responder todo mundo com muito carinho. Agradeço assim, imensamente, Mônica, gratidão. Gratidão, eu sei que não foi fácil. Eu que agradeço. Mas foi um desafio superado, foi muito bom, agradecida. Exatamente, mais um paradigma rompido. Exatamente. Eu que agradeço a todos que nos acompanharam. Gratidão pela paciência, desculpa aí que caiu um pouquinho, mas tudo resolvido, viu, gente? Gratidão, faz parte. Uma boa noite a todos. Beijo. Com Deus. Tchau.